Fala galera! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as ilhas de calor. Os fenômenos climáticos urbanos que consistem no aumento intenso das temperaturas nos espaços mais urbanizados recebem o nome de ilhas de calor. A ilha de calor é caracterizada pela diferença de temperatura das áreas urbanas para as rurais, mesmo quando se trata de uma única cidade. Pode-se usar como exemplo a cidade de São Paulo, que já teve uma diferença de até 10 graus centígrados entre o centro e as periferias. O fenômeno provoca desconforto quando andamos nas ruas cercadas de asfaltos, prédios com poucas árvores. Além disso, gera um gasto maior de energia devido ao uso excessivo de aparelhos como ar-condicionado para refrigerar casas, escritórios e escolas, por exemplo. Ilhas de calor ocorrem nas regiões onde predominam os materiais tipo concreto, edifícios grandes e altos. Nesses locais predominam a maior incidência do fenômeno local de ilhas de calor, devido à maior quantidade de material com baixa refletividade na área. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura em São Paulo são pouca quantidade de verde, árvores e plantas, e alto índice de poluição atmosférica que favorece a elevação da temperatura. A formação e a presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global. O fenômeno das ilhas de calor é caracterizado pela enorme diversidade de temperaturas em áreas diferentes de uma cidade. As variações de até 10 graus Celsius na capital paulistana são demonstradas no mapeamento realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o apoio do Instituto Oceanógrafo da Universidade de São Paulo, a USP. Agora vamos conhecer como ele provoca, o que provoca as ilhas de calor. Existem alguns fenômenos que contribuem para a formação das ilhas de calor. Esses fatores envolvem a ausência de árvores, uma vez que as plantas ajudam a aumentar a umidade do ar e diminuir a temperatura. Ao serem removidas para dar espaço para as construções, os ambientes tornam-se mais quentes. Em locais com vegetação grandes, áreas verdes e mais solos sem asfaltos ou calçadas, a absorção da radiação solar é feita normalmente, sendo dissipada com os ventos. Presença de asfaltos e construções nas cidades contribuem por aumentar a absorção do calor, refletindo para o meio. A radiação solar é absorvida e armazenada durante todo o dia, sendo eliminada durante a noite, tornando dessa forma os ambientes das cidades ainda mais quentes. Menos infiltração dos solos, fator que acontece durante a cobertura do solo por concreto e asfalto, dificultando o acúmulo e a infiltração da água no solo. Dessa forma, diminui o nível de evaporação, elemento que aumenta a umidade e ajuda a controlar a temperatura. Construção de prédios é um outro fator que influencia a temperatura das cidades. Isso porque reduz a circulação de ar, impedindo o vento fresco de passar pela cidade com os paredões formados pelos prédios. Alto nível de poluição, emitida pelos carros, fábricas e outros poluentes, contribuem para a retenção da radiação solar, produzindo o efeito estufa na cidade. Isso ocorre devido à formação de uma camada que barra a reflexão natural dos raios solares, tornando ainda mais a sensação de calor nos centros urbanos. Exemplos de cidades que são ilhas de calor: São Paulo, no Brasil; Rio de Janeiro, no Brasil; Nova York, nos Estados Unidos da América; Cidade do México, no México; Pequim, na China; e Nova Delhi, na Índia. Medidas para evitar a formação das ilhas de calor urbanas são plantio de árvores em grande quantidade nas grandes cidades, criação de parques e preservação de áreas verdes, medidas para diminuir a poluição do ar e a diminuição do controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e o controle de poluentes emitidos por indústrias. Além dos fatores que já citamos, encontramos as ilhas de calor associadas a outros problemas como a inversão térmica.
Isso torna a vida mais difícil devido às temperaturas altas. Por isso, é preciso que a população e os governos tomem atitudes para diminuir a emissão de poluentes e o desmatamento, de forma a reduzir os efeitos negativos que provocam nas cidades. Com as ilhas de calor, a diminuição da emissão da poluição em carros e fábricas deve ser reduzida e a quantidade de plantas e árvores aumentada. Isso já ajudaria a reduzir os efeitos das ilhas de calor.